Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para a nossa próxima aula sobre resenha, né? Na aula anterior falamos sobre resumo, né? E só damos um recapitulado que é o resumo. Resumo nada mais é do que uma forma sucinta de você colocar as partes mais importantes de um texto. Esse é o resumo. E hoje nós vamos aprender o que é resenha. A resenha é um resumo crítico. O que seria um resumo crítico? Deixa eu aparecer aqui, que minha cara tá grande e a boleta tá pequena. Aí, cadê? Aqui. Aí, muito bem, peraí. Aí, muito bem. E é um resumo crítico. Neste caso, além de ter um resumo, né, com as partes importantes do texto que você está lendo, a resenha ela precisa ter uma linha mais crítica. Em que sentido? Onde você vai exprimir comentários e opiniões, incluindo julgamento de valor, em relação ao que você está lendo. Para você fazer uma resenha, é necessário que você tenha lido a obra, seja ela um livro, seja ela um filme, seja ela uma série, enfim. Você precisa ter tido contato e experimentar o que ela tem passado e assim poder dar uma opinião sobre a situação. Então a resenha, ela tem essas características aqui, ó. Ela tem uma concisão, que é um texto breve sem detalhes, né? Tem uma objetividade, ou seja, tem um foco, né? Quando você faz uma resenha, quando você coloca uma opinião sobre determinada coisa, meio que você direciona essa crítica, né, esse assunto para um determinado público, né? Então a argumentação que você vai utilizar vai ter o foco para quem que você vai dizer sobre essa resenha, né? Por exemplo, se eu estou fazendo uma resenha de um livro, né, de romance, de literatura, então provavelmente você vai focar na sua resenha, o vocabulário, a sua argumentação para esse pessoal que estuda literatura, né, que é da área de línguas e tudo mais. Mas se for um livro mais técnico, seja de engenharia, de medicina, ou seja lá qual for, então a abordagem, né, os julgamentos de valor, as opiniões, né, e os direcionamentos argumentativos eles vão estar atrelados ao público-alvo que você vai direcionar com sua resenha, né? E aí nós temos as recomendações, né? Serve para recomendar ou não uma obra. O que significa isso? Conforme o seu ponto de vista, e quando você gosta ou não gosta, e você traz as recomendações. Olha, eu recomendo para esse público que é bom, eu não recomendo esse material porque ele não é interessante, ou não recomendo para esse público X por uma questão de talvez inabilidade de conhecimento, ou porque ainda é jovem o suficiente para entender, ou porque não faz parte da faixa etária, enfim, né? Então você precisa ter realmente em mente na hora de escrever para quem você vai direcionar e de que maneira você vai direcionar esse trabalho. E o texto é contínuo, ou seja, sem quebras de subtítulos. Você não faz repartições, você faz o texto direto, certo? Então a resenha ela pode ser crítica ou ela pode ser descritiva. Na crítica você pode colocar todas as suas opiniões, né? E respeitando o conteúdo, neste caso, né? Respeitando a ordem, né? E você pode colocar as influências, olha, se é para esse grupo, esse texto aborda este assunto, ele é importante por causa disso, de aquilo outro, né? Tem essa finalidade. Portanto, é direcionado a este público-alvo, vale muito a pena lê-lo, porque tem isso, tem aquilo outro, informações, enfim. E descritivo, uma resenha descritiva, ela é apenas informativa, né? Você passa apenas as informações sem dar uma opinião, sem dar um juízo de valor, né? O juízo de valor é quando você atrela algo direcionado. Olha, esta obra tem o interesse de demonstrar a funcionalidade dos padrões exigidos pelo MEC, por exemplo, né? Esta obra, ela determina que todo cidadão deveria viver bem em sociedade, né? Então, essas palavrinhas trazem esses juízos de valores, né? Isso para uma crítica. Na descritiva não há necessidade de falar isso. Você apenas vai pontuar as ideias importantes, direcionar esta obra para quem deveria lê-la e bem simples, na verdade, né? Então, toda resenha tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Nessa introdução, você vai dizer o quê? Você trazer umas informações sobre o autor da obra, quem foi o autor, né? Qual é a formação dele, qual a importância dele para esta obra, né? E sobre a obra, qual o gênero literário, qual o gênero dessa obra, né?
o tema, né? Como foi feita a abordagem, qual a linha de raciocínio que o autor levou para escrever a obra. Aí no desenvolvimento você vai informar, né? Vai trazer a parte do resumo, né? Como se constitui a obra, o que que fala sobre a obra, o que é ponto de interessantes que o leitor deveria saber, né? Quais são os aspectos que a pessoa que leu, que está escrevendo, o resenhista no caso, acha importante que as pessoas saibam, de maneira que você dá uma ênfase à obra, né, ao conteúdo da obra, né, da história contada, quais os motivos que é interessante para o leitor, o que não é interessante, se você vai, o que que você pontua como algo que é bom ou algo que você acha que não é tão interessante assim e tudo mais. E na conclusão, né, você vai informar essa leitura, ela é de fácil compreensão? As pessoas para quem eu vou direcionar, vão conseguir entender, vão conseguir ler, vão saber do vocabulário? Será necessário ter um dicionário do lado? Será necessário ter uma versão diferenciada? Será que as pessoas, antes de ler este livro, deveriam aprender alguns tipos de vocabulário? Enfim, você vai trazer toda uma direção, né? E sobre toda essa leitura, né, de como poder manusear essa leitura, e depois você vai recomendar ou não essa leitura ao público que você achar melhor. Certo isso? Esta é a resenha, simples, rápida e fácil. Depois eu vou colocar lá no Apoio aos Pais o exercício que vocês deverão fazer. Ok? E a gente se vê na próxima aula. Até. Tchau, tchau.